Olá você, boa noite, você que acompanha aí a live da Dufmate. Agradecemos a presença de vocês aí, mais uma live nessa terça-feira, em que vamos debater. Afinal, educar à distância é possível? Em meio a uma pandemia que é a mais grave do século XXI, né? Talvez uma das mais críticas da história do Brasil, estamos aí com uma pressão governamental da gente voltar à normalidade, né? E esse construir uma normalidade falsa, porque nós estamos no meio de uma guerra biológica em que é possível que se morra mais de 1 milhão de pessoas, né? No meio dessa guerra. Então, o governo quer que, dentro dessa impressão de falso normal, né, as escolas voltem a dar aula, as universidades voltem a dar aula, se não presencialmente, como eu estou com muita saudade dos meus alunos, não, via EAD, né? Então, isso suscitou na Dufmate e entre os trabalhadores da educação o debate. Afinal de contas, qual é o papel da educação nesse momento, né? Devemos educar à distância? Esse é um pouco o cenário do debate que nós vamos fazer hoje. Antes disso, quero voltar a lembrar vocês, a Dufmate tem atualmente página no Instagram, página no Facebook, estamos com podcasts, ouça, comente, compartilhe. É importante a gente estar na disputa ideológica também, e como nós não temos milícias digitais, nós contamos com a contribuição dos militantes virtuais. Bom, mais um informe importante que eu tenho que dar, mas esse é importante mesmo, eu estou buscando roupa para esse momento, sexta-feira teremos uma live com Sônia Guajajara. O assunto será a questão dos povos indígenas e Covid-19, né? O genocídio que já estava em curso agora está na sexta marcha, correndo a todo vapor. E é esse o debate que nós vamos travar com a Sônia Guajajara, já é um patrimônio cultural, político, vivo dos povos indígenas. Estará conosco, nos honrando, numa live na sexta-feira. Bom, sem mais delongas, vamos então a mais um informe. Ainda bem que eu anoto meus informes, que eu sou muito esquecida. A Dufmate e outras entidades, outras 31 entidades, assinaram uma carta aqui no 1º de maio, lançando uma campanha em torno de 26 pautas, né, em relação à pandemia, como a gente já propagandeou várias vezes. E essa frente que lançou essa carta está lançando, já está disponível no site da internet da Dufmate e também no Sinasef, e também de todos os sindicatos que compõem a frente, o card com a campanha de arrecadação de recursos, né, para a gente poder apoiar financeiramente o segmento da classe trabalhadora mais precarizado e que nesse momento precisa de auxílio, como povos indígenas e quilombolas, como os professores, inclusive, do Estado, que estão sem receber, e que logo mais, muito provavelmente, falaremos sobre isso. Bom, agora sim, dados os informes, vou convidar aqui para o nosso debate o professor Maelson Neves, que é professor do NEAD, né, Maelson, e da psicologia também, eu não sei, o Maelson vai se apresentar daqui a pouco, ele fala, mas ele tem uma propriedade no debate da educação à distância, ele trabalha com isso, inclusive. E a Patrícia, eu não sei se é Patrícia ACS ou AX, eu não sei como é que fala o nome da Patrícia, ela vai também se apresentar, mas ela é uma militante, para mim, uma militante histórica do movimento de professores e do movimento de mulheres. Muito bem-vinda, Patrícia, muito obrigada por aceitar esse convite e engrandecer o nosso debate. Primeira rodada, então, eu vou passar a fala para vocês se apresentarem, e aí vou botar a Patrícia primeiro. Vai lá, Patrícia. Oi, gente, boa noite. Espero que estejam bem aí na medida do possível, né? E espero também que estejam se cuidando. Eu sou Patrícia Ax, sou professora da rede estadual aqui de Mato Grosso há 10 anos, trabalho com turmas de ensino fundamental e com turmas de ensino médio. Sou professora de língua portuguesa e estamos aí, 10 anos batalhando todo dia na educação pública de Mato Grosso. Olá, boa noite a todas e todos.
Como a Lélica falou, eu também estou morrendo de saudades da sala de aula, desse ambiente tão rico, às vezes estressante, mas mesmo esse estresse é ressignificado em potencialização de muita aprendizagem e transformação para além de uma mera aquisição, entre aspas, de conhecimento. Eu sou, como já dito, Maelison, do Departamento de Psicologia, sou psicólogo, professor do Departamento de Psicologia, da área de Psicologia do Ensino e Aprendizagem, Psicologia da Educação, na área de Educação, Ensino e Aprendizagem. Estou aqui para a gente fazer esse debate. Muito bem-vindos, então, companheiros, a essa live. Estamos aqui, a Dufemate não pode ocupar as ruas, mas ocupa as ruas, e a luta não para. Bom, gente, primeira pergunta que eu tenho para dizer é o seguinte: estou morrendo de saudade das minhas aulas, estou morrendo de saudade dos meus alunos, estou morrendo de saudade dos... Eu sempre tenho o início da aula, os informes do fim do mundo, em que eu trago as notícias da semana, e a gente sofre junto. E eu acredito, né, na minha experiência, que faz parte da educação também trocas afetivas, também olho no olho. E aí eu queria saber, vocês que são colegas de profissão e que, bom, eu pelo menos amo demais ser professora, assim, é uma coisa que eu faço assim, com muita gana, acho muito massa. Queria saber de vocês, para vocês, o que é educar? E vou começar com uma Ellison dessa vez. Bem, educar, tentando ser objetivo, às vezes tem dificuldade, porque essa é uma pergunta muito ampla, né? Mas é muito mais pensando numa dimensão geral. A educação é aquele momento em que nós passamos pelo processo de humanização, nós nos tornamos seres humanos pelo processo de educação. Então, a educação ela tem essa dimensão ontológica, formativa, né? Nós não nascemos prontos e passamos por uma série de experiências que vão nos constituindo aquilo que somos. Então, está dentro do processo de formação do ser social. A educação nada mais é, então, do que esse momento em que nós entramos em contato com toda a herança cultural e histórica deixada pela humanidade e, como Marx diz, né, nós fazemos a nossa própria história, mas não com as condições escolhidas por nós. Nós nascemos e chegamos no mundo dentro de um determinado contexto e o processo educativo vai nos permitir acessar essa herança, esse contexto. O mundo que as gerações anteriores deixaram para nós, inclusive conhecimentos, instrumentos, ferramentas, técnicas, tecnologias, domínio das linguagens e tudo mais, para que a gente possa sobreviver nesse mundo e continuar transformando, inclusive inovando. Veja que nessa dimensão, então, o técnico, o instrumental, a dimensão técnico-científica, ela está inserida, ela faz parte de uma complexidade maior e não pode ser compreendida fora dessa complexidade, né? E aí a gente vai para aquela máxima de que educar não é transmitir conteúdo, mas educar também não é ser simplesmente um mero um mediador vazio, digamos assim. Tanto o professor quanto o estudante tem papel ativo nesse processo de educação, quando acontece no formato da universidade, né? É uma concepção, então, que vai criticar, seja a educação bancária, seja aquelas outras propostas que, apesar de também se colocarem como críticas à educação bancária, da mera transmissão, à educação conteudista, que acham que o professor, esvaziam o professor desse conteúdo e trata o estudante como um mero autodidata, digamos assim. E para nós isso também não é educar. Respondendo bem rápido, qualquer coisa que fique por fora, a gente aprofunda depois. Patrícia, a palavra é sua. Bom, o Maelison já adiantou que é uma pergunta, né, bastante complexa, então a gente tenta, assim, colocar as linhas gerais sobre educar, sobre educação, né. Eu compreendo a educação como um processo de emancipação humana mesmo, e em que existe aí uma formação integral do ser humano, e isso é muito importante justamente no contexto em que eu trabalho, que é o contexto da educação básica, em que você tem aí a construção de crianças, de jovens, né, nesse processo social, de interação com conhecimento. Então, como um processo de emancipação humana, também é um processo que envolve aí
várias competências, várias habilidades desses estudantes, dessas crianças, desses jovens, e educar é justamente também esse processo em que a gente está ali, né, como o Maelson colocou, não como um mediador, mas como alguém que está construindo junto a essas crianças e a esses jovens. Então, está construindo aí, além das habilidades, das competências cognitivas, afetivas, né, emocionais, mas também construindo junto a formação desse ser humano, né, uma formação que está para além apenas de aprender conteúdos, mas que é muito mais amplo, né, uma dimensão humana que é bastante complexa, e daí o papel, assim, extremamente importante da educação para o país, para o mundo, enfim, papel extremamente importante aí da educação, né, na formação desses jovens, desse ser humano mesmo, né, que deve ter papel ativo, que deve ter compreensão da realidade, né, que deve se formar de um modo em que ele tenha liberdade, em que ele saiba lidar com a liberdade. Então, é esse processo, e educar está inserido nesse processo de emancipação humana. Lindíssimo. E aí a Patrícia colocou isso, né, que principalmente na educação fundamental, na educação básica, você está lidando com a formação de crianças e adolescentes, né? Eu estudei um pouquinho do Vygotsky na minha tese, porque eu falava com trabalho de crianças e adolescentes em abrigo, enfim. E eu aprendi com o Vygotsky a importância do brincar como uma forma, inclusive, de absorver comportamentos, normas, enfim, saber o trato com as pessoas, né? Isso que a gente está falando, educar para ser além do transmissão de conteúdos, né? Ele fala da imaginação, ele fala do lúdico, tudo isso, né, como formas de desenvolver essas habilidades que nós temos, de imaginar, né, um ser humano, se não imaginar, não é gente, né, a gente tem que ter essa capacidade de imaginar para produzir o novo. Enfim, dentro dessa contextualização, dessa complexidade de construir o processo educativo, né, eu perguntaria para vocês... Nesse processo, educar à distância é possível? Crianças e adolescentes podem ser educados à distância? Os adultinhos também podem? Como vocês enxergam o processo educativo com o uso das tecnologias de informação? É possível educar à distância? Aí vamos começar pela Patrícia e depois o Mércio. A gente vai alternando sempre, tá? Uhum. Olha, justamente pela educação, ela representar um papel aí muito importante de emancipação humana, envolver habilidades, competências, né, nesse processo educativo, é bastante complicado você pensar numa educação real mesmo, né, que se trabalhe um processo pedagógico, que envolva aí essas competências que estão previstas em todos os documentos aí, né, competências e habilidades previstas em todos os documentos educacionais do Brasil, seria bastante complicado você pensar esse desenvolvimento, essa progressão de habilidades e competências à distância, né? A aprendizagem, ela também não se dá de um modo igual para todos os estudantes, e aí um processo de EAD, por exemplo, ela retira exatamente a possibilidade de você trabalhar com as diferenças de aprendizagem de cada aluno. Nós temos 30 alunos em sala, é o mínimo, né, porque nós sabemos que muitas salas das escolas brasileiras se tem mais, mas cada aluno ali, ele tem um processo específico de aprendizagem, ele está num nível diferente de aprendizagem, é assim que a gente lida na educação pública brasileira, né? Quando você pensa numa EAD, você pensa em plataformas, você pensa em conteúdos que estão nessas plataformas, você pensa em videoaulas, você pensa nos modos como esses estudantes estarão fazendo suas atividades em casas e postando, mas tudo isso é muito padronizado, tudo isso, né, é uma padronização que acaba retirando o elemento mais necessário para a vida dos estudantes, que são as especificidades de cada um. Quando você está em sala, você precisa trabalhar com cada aluno de um modo
do que ele esteja progredindo, né, do modo dele, da experiência, dos acúmulos de aprendizagem que ele alcançou. E no processo de AD, a gente não teria isso. A EAD, ela, então, é uma padronização, quase como se fosse um processo de educação em série. Isso não dá conta da realidade social dos alunos, não dá conta da realidade da aprendizagem, não dá conta, né, da realidade da educação brasileira e da escola pública. Então, seria um processo que não seria também um processo pedagógico aí dentro da educação básica. Bem, sim, concordando com o que a Patrícia colocou, e primeiro, assim, uma das características da educação à distância, primeiro é importante dizer que existem mais de uma concepção do que seja a educação à distância. Aquela que é predominante e que, de certa forma, está sendo encampada pelo Ministério da Educação e pela iniciativa privada, a Associação Brasileira das Mantenedoras de Instituições da Educação Superior, que inclusive o timbre delas é que está nas portarias do MEC, que foram enviadas para a gente fazer o debate da flexibilização curricular na UFMT. Essa concepção mercadológica, ela é extremamente danosa, ela não é possível educar com essa concepção, porque o objetivo, inclusive, desses sujeitos não é educar. Não existe uma concepção de educação por detrás dos interesses desses que defendem a educação à distância numa perspectiva mercadológica. Eles querem simplesmente dar uma alfabetização, entre aspas, em determinados termos técnicos, iniciar o sujeito em algumas coisas, para ele aprender o mínimo, digamos assim, de uma dimensão instrumental que já está toda pronta, toda protocolizada, toda estandardizada, e formação de mão de obra. Isso não educa, isso vai totalmente contraposto à concepção que a gente tinha antes. E existem outras concepções que defendem, que também fazem a crítica aos modelos estandartizados, que também fazem a crítica aos modelos de mercado. No âmbito da UFMT, quem faz a educação à distância, eles fazem nessa perspectiva crítica aos modelos, os seus escritos, a leitura dos textos, a gente consegue perceber uma reflexão mais crítica. A grande questão nesse momento é que não é possível a gente... Primeiro que o que está em disputa não é uma lógica crítica. O que está em disputa é a lógica mercadológica, é a lógica do mercado. E essa lógica, ela não educa, não é possível educar. Mesmo se você parte de uma concepção crítica, mesmo se você parte de modelos que tentam atrelar a educação à distância com a democratização do acesso e que não tire essa dimensão da mesma qualidade que o ensino presencial tem, isso vai requerer de você uma série de pessoas, de processos, de investimento, de dinheiro, passa a ser tão caro quanto os processos que a gente tem. É importante, inclusive nesse debate, desfazer alguns mitos. Primeiro, de que a educação à distância, por necessidade de tecnologia de informação e comunicação para ocorrer, é moderna, em contraposição ao ensino presencial do giz, do quadro, como uma coisa arcaica. Essa dicotomia, como se fossem polos contrapostos, o moderno versus arcaico, isso não cabe em qualquer discussão de educação. O fato de existir tecnologia não vai querer dizer que você tem uma educação modernizada e que favoreça o indivíduo se apropriar dos conteúdos mais recentes, contemporâneos e necessários, sobretudo porque esses autores tentam falar de uma cultura digital, que ela já veio para ficar, que não pode mais, todo mundo está inserido nessa cultura digital e que o ensino precisa se adaptar a essa nova realidade. Na verdade, é preciso pensar que essa cultura digital, os defensores que fazem essas leituras, parecem pressupor que os indivíduos se inserem nessa cultura da mesma forma, e não é verdade. Essas culturas digitais, elas continuam reproduzindo as desigualdades, isso ficou evidente agora, inclusive do acesso, do domínio, dos instrumentos necessários para que você acesse essa mediação. Não dá para falar agora, mas os autores contemporâneos que avaliam, que refletem sobre esse tipo de sociedade, inclusive, fazem uma crítica. Você vai ter o Bauman, sobre o conceito de sociedade líquida, você vai ter alguns autores que vão criticar
essa animação em relação a toda essa sociedade da informação, da tecnologia, do conhecimento, quarta revolução industrial, o quanto ela continua carregando no seu bojo, apenas de forma ressignificada, as relações de dominação, de exploração, aprofundando as desigualdades. Para finalizar, alguns docentes talvez podem até se sentir seduzidos para que com a educação à distância você elimina o estressor do estudante. A educação presencial, ela é composta ela é contraditória. Ela necessita da presença, é essa presença que produz saúde mental para o professor, mas essa presença também produz estressores para o professor. A maioria dos adoecimentos por burnout estão relacionados aos estressores desse contexto físico e relacional da escola. O grande problema é que não é a relação em si, a retirada dela, que vai retirar os estressores. Os estressores estão na forma como o trabalho docente se organiza, que tira do professor e do estudante a sua autonomia de produzir o próprio percurso da aprendizagem. E aí a gente ouve de alguns colegas, não, é bom que seja remota mesmo, é bom que seja AD, porque não aguento mais sala de aula, fico muito estressado e tal. Mas esse estressor ele vai se recolocar de várias maneiras. Eu até posso dizer, para finalizar, de algumas observações em que é muito mais estressante do que aquela zoada, aquela confusão, 40 estudantes indisciplinados, digamos assim. É muito melhor enfrentar as causas da indisciplina e que não estão no estudante e no professor em si, mas num contexto mais complexo do trabalho. Maravilha. Bom, quero lembrar ao público que está assistindo que ao final da quinta pergunta, que já vem daqui a pouco, a gente abre ao público e as perguntas podem ser feitas pelo chat. Então, vai formulando, encaminha. Participação é muito bacana. Quanto mais participação, mais interessante fica a live. Bom, gente, dentro desse debate, pelo que vocês colocaram, então, assim, a tecnologia, porque assim, geralmente quando a gente faz essa defesa da necessidade, da presença em sala de aula, que o ensino à distância ele não tem condições de prover as relações que a educação precisa, a crítica que nos fazem, vocês são negacionistas, né? Vocês não reconhecem o avanço tecnológico, querem ficar nas cavernas, né? Então, nesse sentido, vocês percebem aspectos, até onde a tecnologia pode contribuir com esse processo, no que a tecnologia consegue e o que é isso que, do ponto de vista de vocês, assim, não tem como abrir mão assim, da questão da presença, né? Para mim é muito claro, assim, né? Veja uma live do seu artista e vai no show, né? Para mim é mais ou menos essa a diferença. Mas, enfim, passar para vocês primeiro com a Elissa. Tem um elemento que eu esqueci de destacar da resposta anterior, que é o fato de, no caso de estudantes, de crianças e adolescentes, esse formato, ele também é incompatível, porque esse processo de uma educação EAD, ele exige autonomia, mais responsabilidade, um esforço de autocontrole, de engajamento muito maior, que os estudantes não têm, sobretudo porque eles são acostumados a distrair-se bastante com as múltiplas abas, YouTube e tudo mais. É difícil você segurar eles na sala de aula com isso, inclusive porque eles ficam no celular, imagine diante do computador. E, inclusive, nesse sentido, eu acho que a tecnologia de educação à distância, o uso dessas tecnologias da informação e da comunicação, ele é importante, até numa dimensão como uma formação complementar, quando o sujeito já tem, por exemplo, uma graduação, você vai fazer uma especialização à distância e tal, um curso de formação, esses que estão tendo agora, a Fiocruz, por exemplo, está oferecendo um curso de atendimento psicológico em contexto da pandemia, da Covid, está sendo dentro de uma plataforma AVA. Está sendo super interessante porque você está atendendo uma demanda a nível nacional, mediada por vídeos, por um material todo produzido por especialistas, é toda uma equipe de diagramadores, de planejamento, de tecnologia. Isso ajuda bastante, mas a gente está falando de um processo de formação complementar, de aperfeiçoamento e tal. Na sala de aula, a gente deve também aproveitar todas essas tecnologias da informação e da comunicação. O processo de formação que ocorre no ensino presencial e na sala de aula, ele não é arcaico, como eu já havia falado antes. A tecnologia, ela nem é vilã,
e ela nem é a salvadora. Não dá para você achando que basta ter acesso à tecnologia que vai resolver todos os problemas relacionados à educação de jovens, estudantes e adultos, e não é ela em si, não é um novo ludismo, digamos assim, do século XXI, de que, não, sou contra, tem que ser giz, papel, e não, a gente pode fazer esse aproveitamento e não é incompatível. O que vai depender é qual concepção de educação, de formação e de relação humana se está passando nesses processos de mediação. A finalidade é atingir os objetivos da emancipação, do sujeito se apropriar de forma autônoma dos conteúdos culturais, artísticos, tecnológicos, científicos, para desenvolver um conhecimento crítico sobre o mundo e ser capaz de utilizar esses conhecimentos, seja na profissão, seja na vida social como um todo, de agir de forma crítica e de forma transformadora. Há uma ética do comum que precisa atravessar todo esse processo e que é quebrada quando você tem, de certa forma, essa fragmentação. Eu não sei se vai dar tempo a gente voltar nisso, eu vou só jogar aqui e depois a gente aprofunda. Seja na educação à distância, que aí sim, inclusive, faz essa defesa. Os alunos vão ser mais autônomos, você vai tirar o professor do único dono da transmissão do conhecimento, o estudante é mais democrático porque ele acessa na hora que ele puder, se é de manhã, se é tarde, se é à noite e tudo mais. Porém, o que não se observa é que se você coloca essa dinâmica como carro-chefe do processo de mediação, você fragmenta o processo educativo. E, a partir dessa fragmentação do processo educativo, você esvazia aquele espaço público e democrático da divergência, daquele momento em que você coloca uma ideia, o outro pega a tua ideia, coloca um outro ponto, uma outra dimensão, e professor e estudantes vão construindo interativamente o conhecimento. Esse processo é muito mais rico do que o que está no vídeo, do que o que está na apostila, no livro, no PDF. Eu não sei se vocês lembram, mas era muito comum na minha época, quando a gente saía da sala de aula no intervalo entre uma e outra, eu estudei na Unic, tinha um corredorzão, e a galera saía para fumar, e a gente ficava discutindo a guerra de abordagens, a cada um querendo dizer qual que é essa abordagem teórica e tal. Mas nisso, a gente, enquanto um falava, e você já vai pensando a resposta, mas vai escutando o que ele diz, tem um processo tão rico que ele se perde quando você tem as formas de comunicação assíncronas, que são aquelas em que cada um acessa o conteúdo da plataforma dentro do seu tempo. E isso acaba sendo o carro-chefe do processo formativo, sobre uma falsa ideia de autonomia, de liberdade, cada um escolhe como quer, a gente pode aprofundar isso depois, você tem inserida uma concepção neoliberal de fragmentação dos sujeitos, o rompimento da coletividade, do processo coletivo. E isso é extremamente danoso para esse momento. A lógica neoliberal do individualismo, da fragmentação, do esgarçamento do coletivo, ela está se reproduzindo aí no salve-se quem puder, no cada um por si, dos empresários que querem jogar a gente para o abismo da Covid, né? É uma lógica que vai se reproduzindo em várias estratégias e em vários discursos, e nesse da EAD, infelizmente, ele também vai se apropriando. Eu acho que é importante, né, deixar claro que, assim, a gente não refuta o uso da tecnologia para a educação. Isso é importante observar, que as críticas à EAD não significa que estejamos dizendo que a tecnologia não tem de estar na escola. Muito pelo contrário, a escola precisa do acesso à tecnologia, né? Assim que é o que a gente vê hoje, enquanto o setor escolas privadas, né, mantém uma EAD de um modo, a escola pública não tem acesso a uma EAD, né? E, lógico, a escola privada mantém uma EAD porque isso é custeado por altas mensalidades, né? Então, assim, o que nós queremos é que a escola pública tenha, sim, o acesso ao uso da tecnologia e que a gente insira isso dentro da formação integral dos nossos jovens, das nossas crianças, mas que isso sirva para a formação desses estudantes, para que eles tenham o controle dessa tecnologia, para que eles saibam usar essa tecnologia,
né? Muitas vezes o debate é colocado, né, acho que Maelson já tocou um pouco nisso, como se houvesse aí a oposição, né, a EAD, quase como se fosse, assim, alguns defensores, né, mais neoliberais vão apontar como se fosse aí um processo natural, que em algum momento a EAD, ela iria substituir a escola, e aí contrapondo a escola como esse espaço obsoleto, né, e o debate, ele não deve vir por aí, ele deve vir como a escola se apropria da tecnologia, como a escola tem uma estrutura para ofertar o uso da tecnologia para os seus alunos, e como isso está inserido dentro de uma formação mais ampla, né? Há muitas vezes essa visão de que em algum momento, naturalmente, a EAD, a tecnologia vai substituir a escola, ela é colocada assim, em alguns questionamentos, porque quem controla a tecnologia, né? Em que momento, como? Né? Nós sabemos que, por exemplo, a EAD e várias plataformas aí de ensino e aprendizagem, elas são ofertadas por empresas, né? E são empresas privadas e que têm interesses que estão localizados dentro de um mercado. Por exemplo, o ensino básico para essas empresas significa aí uma mina de ouro para elas, porque o que se está discutindo aí são modos em que o setor privado pode vender EAD para a escola, né, para a educação básica. Essa educação, ela é uma educação precarizada, porque ela seria vista como mercadoria, uma vez que ela é pensada nessa lógica de mercado por essas empresas enxergam, né, aulas gravadas, plataformas como uma economia, como forma de lucro, né, mais barata, e então nós estaríamos discutindo educação apenas desse ponto de vista de mercantilização, né, em que a educação passa a ser vista, como já coloquei antes, como um processo de industrialização, como se fosse uma produção em série, como se todos os alunos ali fossem uma única massa uniforme. Então, quando a gente discute nesses termos, nós não estamos falando de realmente dar acesso à população para o uso da tecnologia. Nós não estamos falando da escola se apoderar da tecnologia para utilizar no processo de formação humana, de ensino e aprendizagem desses estudantes, né? Nós estamos falando apenas como uma oferta de um ensino diferenciado por uma lógica mercantilista, por uma lógica de que a educação é uma mercadoria, então ela vai ser vendida por empresas privadas, pelo setor privado, e estamos retirando daí o elemento de controle dessa tecnologia. Então, quando a gente discute, então, o uso da tecnologia, ele é, sim, importante para a educação, e ele deve ser, sim, inserido nas escolas, mas sempre nessa lógica de estar inserido num contexto de formação integral desse ser humano, de estar sendo utilizado, né, para que a população, ela controle o uso da tecnologia, para que ela tenha acesso a essa tecnologia, né, não como um substitutivo da escola, porque a escola é um espaço que quanto mais diversificado, quanto mais a escola atender a diversidade da população jovem, da população infantil, mais rica ela se torna, mais produtiva ela se torna. Então, hoje, quando se oferta, vamos ofertar EAD para as escolas públicas do Brasil como uma forma de solucionar a educação. A gente precisa tomar cuidado com esse discurso, porque não? Esse substitutivo, ele não vai resolver os problemas que a educação enfrenta. E a pandemia, ela mostra exatamente isso, porque se hoje, durante, né, o período de pandemia, as pessoas estão discutindo EAD, e EAD chega como uma alternativa para os governos, ela também mostra, a própria pandemia, que nós não estamos preparados, né, para essa tecnologia, que a escola pública brasileira, ela nunca teve projetos sérios de investimento da tecnologia na escola. Nós estamos falando de escolas que não teve investimento em laboratório de informática,
que é o básico quando se fala de tecnologia e que é o básico que o governo poderia ofertar. Então, dentro das escolas, os governos em gerais, eles não investiram nessa qualidade do uso da tecnologia. Eles não investem no laboratório de informática, eles não investem em plataformas, eles não investem na formação dos professores, porque nós sabemos que as nossas formações universitárias de licenciaturas, elas não estão preparando para, né, o uso da tecnologia. Então, é isso que nós precisamos discutir. O fato de que os governos, até agora, vêm precarizando a educação, vem deixando a educação sem estrutura, e a tecnologia está inserida dentro desse processo. As escolas estão sucateadas, as escolas não têm investimento, e isso dificulta, inclusive, esse trabalho junto aos estudantes. Então, a tecnologia, ela pode ser muito bem utilizada pela educação, mas não como uma substitutiva da educação, mas sim participando desse processo de formação. Só que, para isso, nós precisamos enxergar daí, né, a necessidade de um real investimento na educação pública, um investimento que dê conta dessa estrutura para que se possa fazer isso dentro das escolas públicas. Arrasou. Gente, mudando um pouco o assunto, mas dentro do mesmo assunto, a gente está passando por um processo assim, eu acho que de uma extrapolação ao absurdo, assim, desse mito do homem neoliberal individual que vai se salvar, né? Porque, assim, o Estado, a gente está no meio de uma pandemia e você que lute, né? O Estado não está pagando auxílio emergencial para quase ninguém, você que lute, o Estado não vai proibir demissão, você que lute, o Estado vai permitir achatamento de salário, você que lute, o Estado não vai investir no SUS, não vai comprar respiradores, não vai fazer testes e você que lute. E aí, no meio de tanto você que lute, ainda tem mais uma coisa: não vamos suspender o Enem, você que lute, não vamos suspender o calendário escolar, você que lute. E nesse você que lute, quem tem mais lutado nesse ponto são as mulheres, né? Porque o lutar individualmente pela sobrevivência na pandemia passa por um absurdo cuidado doméstico, né? Com as roupas, com o alimento, com Enfim, como é que vocês veem essa proposta da educação à distância, da forma como está posta, né? Quais os impactos que vocês percebem que pode trazer, né, nas relações familiares neste contexto? Vou começar pela Patrícia. Olha, nós estamos, como a gente já apontou antes também, a população, ela não tem real acesso à tecnologia, né? E aí passa por vários elementos. A maior parte, né, dos domicílios não tem computador, isso foi apontado por pesquisas, inclusive, da área de informação, né, pelo CITEC. A maior parte dos domicílios que tem internet, o uso é feito por celular, o que dificulta. Nós temos uma população em que ainda existe um índice considerável de analfabetismo, né? E nós temos uma população de trabalhadoras e trabalhadores. Se você somar esses ingredientes, a gente encontra famílias aí que têm extremas dificuldades para acompanhar e para conseguir dar a atenção aí às suas filhas e seus filhos nesse momento da educação à distância. Você tem muitos que ainda estão trabalhando, né, aqueles dos setores essenciais. Você tem muitos lugares em que o isolamento já foi afrouxado, então são pessoas que voltaram a trabalhar. Você tem trabalhadores e trabalhadoras, então, que tinham a escola como um espaço seguro para que suas filhas e seus filhos fossem e recebessem toda a atenção educacional, todo o acompanhamento, inclusive porque são pessoas que trabalham o dia inteiro. Nesse processo em que se imputa à família, né, esse papel educacional, em que se joga somente para a família isso, e o aluno está lá, e os filhos e filhas, né, das trabalhadoras e dos trabalhadores estão lá, é extremamente difícil para esses familiares, né, de um momento para outro, conseguir aí
atender essas crianças, né? Ainda mais se nós pensarmos, então, que a maioria, né, que muitos lares no Brasil são chefiados aí pelas mulheres, né? E mulheres, como a gente sabe, já se aponta, né? A maior parte das mulheres enfrentam aí dupla, tripla, quarta jornada de trabalho. Uma educação à distância significaria exatamente isso, né? A mulher precisaria trabalhar fora, precisaria fazer o trabalho doméstico dentro de casa e precisaria ainda mais, né, fazer esse trabalho aí educacional com essa criança, com esse adolescente. E aí nós precisamos observar que justamente por não ser, né, por educação não ser só apenas cumprir tarefas, né, cumprir atividades em casa, que envolve outros processos, imagine a sobrecarga para essa mulher, né? Precisar ler as atividades primeiro, precisar buscar respostas, às vezes não tem as respostas, então seria um trabalho a mais junto a várias outras jornadas. E isso tem sido apontado em reportagens, em matérias aí bastante, né? Como essas famílias têm dificuldades aí, enfrentam essa sobrecarga e como essas mulheres, né, têm aí a educação à distância das suas crianças como uma quarta jornada de trabalho, que elas precisam dar conta. A Patrícia tocou nos elementos fundamentais, né? E só para inserir algumas ideias que junto com, indo em acordo com o que a Patrícia estava comentando, esse exemplo sinaliza que o tipo de sociedade no qual nós vivemos não nos serve. No momento, o que a gente vivia, o normal anterior, não nos serve, né? Assim que começou a surgir a ideia de fechar as escolas, eu li uma reportagem que dizia que uma grande preocupação era com a questão de fechar as escolas, era de as crianças passarem fome, porque a merenda escolar era o complemento da educação, da nutrição dessas crianças, às vezes a principal refeição delas na escola. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, que sociedade é essa em que os pais, mesmo trabalhando, não têm um ganho financeiro suficiente de bancar, necessitam da escola para bancar a sobrevivência dos seus filhos. Nesse momento em que a preservação da vida humana, de todo mundo, ela está na pauta, ou deveria estar, na verdade, isso está em questão, mas quando o principal interesse da humanidade, da classe trabalhadora nesse momento, é a preservação da sua vida, e necessita de condições de estar em casa, para que essa preservação se mantenha com o mínimo de qualidade possível, o que envolve uma estrutura de habitação, garantia da alimentação, acesso à internet, acesso à arte, à cultura, a meios que favoreçam com que o isolamento social e a quarentena sejam suportáveis de um ponto de vista humano, você tem mais da metade da população mundial ou da classe trabalhadora que não tem acesso a esses instrumentos. E aí essa discussão do que fazer no isolamento social, ela se torna extremamente fetichizada, extremamente abstrata, porque as pessoas estão sentindo na pele que se você precisar isolar alguém que está contaminado, não tem como, porque a família vive só num quarto e numa sala e cozinha, sabe? Assim, tem coisas que não são possíveis. Está mostrando, nos fazendo sentir na pele que os lugares em que nós vivemos, eles talvez sejam muito pouco lares, sejam apenas um lugar em que a gente se encontra para comer, para cozinhar, para tomar banho, para dormir, mas que a ideia de ir lá, ela não tem uma série de instrumentos e que talvez as pessoas estão percebendo isso agora, o conforto que você precisa ter em casa. Eu vou fazer uma confidência, eu sou um pouco bagunceiro, então, agora que eu estou passando mais tempo em casa, estou aprendendo a arrumar mais a minha casa, porque você precisa de um ambiente um pouco mais, né? Então, você imagina, aí indo para a questão da EAD nas relações familiares. Já vivemos numa sociedade machista em que a função do educar, inclusive na dimensão inicial, muito mais do que uma escolarização, a educação como um todo, ela é restrita às mulheres. Tem um caso das investigações sobre suicídio, de tentativa de suicídio, em que uma mulher, ela tentou se matar por causa da sua criança, um garotinho, acho que de poucos anos, que acidentalmente, uma grande tragédia, morreu afogado. E
ela entrou em depressão, e eu fiquei me buscando, e ela tentou se matar também, um peso, uma culpa muito grande sobre ela, com aquela ideia de que era responsabilidade dela vigiar o menino, ela deveria estar o tempo todo cuidando. Essa atribuição da tarefa do cuidado para a mulher, e quando alguma coisa muito grave acontece, quando alguma falha acontece, todos os olhares e todas as acusações vão se voltar para ela que não soube educar o seu filho, né? A sogra vai dizer isso para ela, ou o marido, ou o sogro, as pessoas vão o tempo todo sinalizar para ela que ela é responsável pela educação das crianças, e se essa educação não funcionar, a culpa é dela. Essa sobrecarga do trabalho do cuidado e do educar, tanto moralmente, e aí você coloca mais uma função, que é o educar ou mediar a educação, inclusive dos conteúdos técnicos e científicos. Como fazer isso diante de uma população em que os pais das crianças têm uma escolarização, às vezes, menor do que dessas crianças? Você ainda tem pessoas analfabetas, você ainda tem pessoas que estudaram só até a 4ª série, você tem uma série de elementos que obstacularizam esse processo de educar. A ideia do homeschooling, ela só funciona na cabeça da burguesia, né? Não tem condições, seja de uma formação, de uma preparação da família, e aí não é só das mulheres, em primeiro lugar, da própria família, do marido e da mulher, se eles tiverem que se engajar em mediar o processo da criança, eles vão ter uma séria dificuldade. Sobre o tríplice carga de trabalho sobre as mulheres, então, o que você vai ter, porque inclusive isso, as tarefas de ajudar a criança a acessar, a vigiar se ela está estudando, se ela está fazendo as tarefas, ficam sobre as mulheres. Se ela for uma mulher da classe média, que está pelo teletrabalho em casa, com acesso a computador, essa mistura de tempo de trabalho, tempo de cuidado da criança, tempo de escola da criança, é uma confusão tão grande que aumenta a carga de estresse, mesmo da mulher de classe média, de uma maneira terrível. E sobre a mulher da classe trabalhadora, tem esses elementos que a gente já falou, desde a falta de estrutura, desde ela não ter tido acesso a uma escolarização que ajude ela a responder às dúvidas do seu filho, o que pode colocá-la numa condição de desconforto e de constrangimento. Você tem uma série de elementos assim que de certa forma, mostram o quanto é trágico, e sobretudo porque, como eu já falei, a EAD exige um nível de autocontrole e de engajamento muito maior, que é corrigido pela presença física do professor. O professor gasta muito tempo engajando os estudantes nas tarefas. As mães trabalhadoras não vão ter esse tempo pela sobrecarga delas. Isso significa o quê? Esse tipo de sociedade que produz a sobrecarga sobre as mulheres e que não dá, inclusive, as condições de lar e de vivência, as pessoas, só para finalizar, nesse piloto automático e nessa máquina de moer gente, ela é tão desumanizadora que quando nós somos obrigados a ficar em casa, muitas famílias ficam dizendo, eu não sei o que fazer, não tenho o que fazer. Esse estar junto, a gente desaprendeu porque nós não tivemos a oportunidade de desenvolver essa possibilidade do inventar um cotidiano que seja desalienante, que seja emancipador. Significa que para a gente chegar nisso, e talvez para que a tecnologia, a cultura digital, possa ter essa função de potencializar o processo de desenvolvimento da personalidade e de ampliação das potencialidades humanas, requer uma transformação dessa sociedade, sem vincular a defesa de transformação dessa sociedade capitalista neoliberal. Qualquer discurso de EAD, de toda a sua potencialidade, se esvazia, perde o sentido e cai na abstração. Ainda nessa lógica do salve-se quem puder, eu queria analisar uma outra questão com vocês, que é a seguinte. A gente já vem passando por um processo de transformação da forma do trabalho, né? A gente tinha um método fordista em que a gente tinha trabalhadores especializados numa única função, num longo processo de trabalho, e aí, então, a acumulação flexível tem a brilhante ideia de se demitir departamentos inteiros e criar trabalhadores flexíveis que se apropriem dessas múltiplas funções, né? O trabalhador polivalente, né? E aí se criam metas, prazos para que se mantenha um padrão de produtividade, né? E aí, forjando uma falsa democracia entre os trabalhadores, isso gera um processo de um cobrar o outro. E aí ainda vem a tecnologia contribuir. Por exemplo,
na universidade você vai ter sistemas de informação, vou falar do meu cotidiano, né? Você tem o Lattes, que é o assédio moral institucionalizado, né? Nossas produções estão lá e se você não produz não sei quantos artigos, você não presta como professor, enfim. Essa lógica empresarial vindo para dentro da universidade é a acumulação flexível. E me parece que a gente está chegando, assim, o coronavírus, ele vem extrapolar tudo, né? E uma das questões é essa, assim, tem uma colega minha que trabalha aqui numa universidade privada e ela está produzindo aula, editando aula, postando em 3 plataformas diferentes, porque os alunos não têm condição, consegue acessar outro não consegue, então ela tem que colocar em 3 plataformas diferentes, o celular é dela, a câmera é dela, o programa de edição é que teve que aprender, ela teve que baixar. Então, assim, como que vocês percebem as relações de trabalho a partir dessa proposta de flexibilização? Se a gente já falou muito da parte do estudante, né? Que é terrível para ele, não tem troca, empobrece, mas e para o trabalhador? Vou começar pelo Maelson e terminar com a Patrícia. Eu não tenho dúvidas de que esse projeto de flexibilização do tempo, do espaço e das mediações do processo de formação, seja na universidade, seja na educação básica, ele está no bojo da concepção neoliberal. E essa é uma forma de aprofundar e, de certa forma, hegemonizar aquilo que ainda é contraditório na educação, mas então você intensificar até para atender os interesses de acumulação, os interesses mercadológicos que a Patrícia já colocou muito bem. Nesse caso, então, você tem e é importante dizer que, ao fazer essa crítica, a gente não está caindo numa avaliação moral, a gente não está dizendo, nossa, que malvados são essas pessoas que querem o mal da humanidade. Pode até haver uma boa intenção nos que estão encantados com as potencialidades da tecnologia e de resolver imediatamente o problema de não estar havendo aulas nesse período do isolamento social, e aí vai pensar, só que sem uma crítica ampla do tipo de sociedade em que a gente está, a gente corre o risco de cair nesse canto da sereia, e é isso que a gente está tentando chamar a atenção nas avaliações que a Dufmat tem feito, a diretoria e o coletivo de professores tem realizado. Há um artigo muito bacana do professor Domingues, lá da Geologia, Domingues Godoy Filho, em que ele analisa essa comoditização da educação e o quanto isso implica, de certa forma, impactos sobre as condições de trabalho dos professores. Você tem um processo, como você bem falou, Lélica, há uma tendência, e a situação dos professores do Estado vão mostrar isso, de substituição dos professores, você reduz a contratação por concurso público, a necessidade de um profissional extremamente formado em toda a complexidade da formação, desde a graduação, especialização, mestrado, doutorado, tudo isso é substituído pelos pacotes tecnológicos que já vêm prontos, então você pode até ter 1, 2, 3, 4, 5 doutores que formula um determinado pacote de conteúdos e tudo muito bonito, com uma ótima diagramação, bom de ver, de mexer e tudo mais, mas que vai substituindo pouco a pouco esse papel que é fundamental e insubstituível do professor. Nessa lógica do neoliberalismo, da acumulação flexível, em que você dá ao trabalhador, ao único trabalhador, a responsabilidade por quase todas as tarefas necessárias ao processo produtivo dentro de uma lógica individualista, você insere o professor nisso, o estudante é formado nessa lógica, com essa concepção, e fica muito fácil, é extremamente sedutor. Nossa, cada um aceita, se você quiser, no horário que você quiser, e se você não tiver afim, você pode desistir, é tudo muito sedutor, mas percebe que isso massageia o nosso individualismo, né? Uma tendência nossa de sermos individualistas num momento em que o mais importante é aprender a estar junto, no momento em que o mais importante é a gente construir coletivamente as saídas que nós precisamos. Então, a sobrecarga de trabalho do docente, que ele passa a assumir, por exemplo, há uma live do coletivo Colemarx, que fala de que uma das funções do professor é de coach. Ele precisa ficar o tempo todo mandando mensagem para os estudantes, mensagens motivacionais, bem na lógica do coach mesmo, para que os estudantes se engajem naquela tarefa ali que está sendo desenvolvida no AVA. Além do mais, você tem com isso uma substituição de uma quantidade enorme de professores
que o dinheiro que seria para o pagamento dos professores contratados, por exemplo, de Mato Grosso, ele é destinado para essas empresas de tecnologia. O governo está retirando, roubando a verba da educação que deveria bancar a sobrevivência dos professores do Estado contratados e está transferindo para o lucro da iniciativa privada, seja da Fundação Lehman, seja do Google, seja da Pearson, de todas essas multinacionais que não vão substituindo apenas o processo de condução do trabalho, as tomadas de decisão, as estratégias de ensino e de avaliação, que esvazia do professor e passa aí para esses experts, que não estão na sala de aula, que não estão na interação com o estudante, e você também retira a verba do Fundo Público da Educação, que é uma das maiores verbas das políticas públicas brasileiras, e você vai transferindo elas para essas grandes corporações, que são os monopólios, é quem vai dar conta de oferecer os pacotes tecnológicos para todo um estado, para todas as prefeituras. São essas grandes corporações que já estão preparadas há muito tempo. A pandemia foi uma oportunidade de ouro para elas de implementar um projeto que já havia começado com a Base Nacional Curricular Comum, com uma série de alterações nas políticas educacionais que esvaziam o sentido da docência, retira do professor a autonomia do processo formativo, e por mais que se diga não, que é possível manter essa autonomia, a verdade é que quando entra em choque com a realidade, com os interesses que estão conduzindo esse processo, o que é um esvaziamento dessa autonomia. Basta você observar o que tem acontecido com os professores das instituições privadas que viraram uns meros reprodutores de um conteúdo sobre os quais eles não têm mais essa liberdade do criar, do inovar e do mediar. Isso é bastante importante mesmo a gente apontar, porque tem sido, né, relatado em vários estados exatamente essa sobrecarga do profissional. E que passa por várias coisas, né? Você pensa, então, como a gente já tocou no assunto, né? A população pobre é a população trabalhadora. Então, nós estamos falando de pais e mães e avós e tias, né, que cuidam das suas crianças, que trabalham o dia inteiro. Então, você tem muitos casos em que essa população, essas mães, essas tias, essas avós, esses pais, chegam em casa 10, 11 horas da noite, e muitas vezes é o momento que ele vai ter tempo de mandar uma mensagem, né? E aí ele vai mandar a mensagem lá de WhatsApp, perguntando para o professor, né, como fazer isso, como fazer aquilo, né? Mas você também tem aí, e a Lélica apontou a questão da rede, né, privada, da rede particular, você também tem um grande assédio dessas empresas, né? É interessante observar que a pandemia ela tem revelado, né, todo aí um processo de precarização da saúde, da educação, todo um processo de retirada de direitos trabalhistas, né, tudo isso servindo a um projeto. E aí a gente pensa na situação do professor da educação básica, que já tem uma dimensão do seu trabalho que não é paga, né, que é o que nós chamamos de hora-atividade. Em Mato Grosso, a gente recebe um percentual de hora-atividade, mas em muitas redes privadas esse percentual não é pago, e muitas redes municipais e em outros estados do Brasil, muitos estados não pagam a hora-atividade, que é exatamente um trabalho que ele não é feito dentro da sala de aula, né, que envolve planejamento, lançamentos, né, pesquisas, enfim, todo aquele trabalho que o professor faz antes dele chegar até a sala de aula, né, e começar o processo de construção do conhecimento junto com o aluno. Mas por que eu coloco, né, cito a hora-atividade? Exatamente porque a discussão da hora-atividade, por muito tempo, foi a discussão de um trabalho que o professor realizava e que ele não recebia por isso. E hoje nós vemos justamente aí uma discussão de retirada, né, de hora-atividade dos profissionais. Em Mato Grosso, os profissionais contratados, que, aliás, agora estão sem contrato,
estão há 5 meses sem receber, e o governo do estado se nega, né, a realizar um contrato que já estava em processo, né, já feito, já em processo de contratação, e ele se nega também a qualquer auxílio. Então, nós temos hoje professoras, professores contratados sem receber salário há 5 meses, né, nós temos aí as nossas merendeiras, as trabalhadoras da limpeza sem receber salário há 5 meses, no momento de maior vulnerabilidade, e o governo simplesmente vira as costas. E nós sabemos que é justamente aí, né, desse percentual de contratadas e contratados do Estado, né, que o governo retira, economiza, porque são contratos precarizados, são salários precarizados. Então, ele economiza dinheiro com essas contratadas e com esses contratados, e nesse momento de maior vulnerabilidade, virou as costas para todo esse percentual aí de trabalhadoras e trabalhadores da educação que estão aí se virando para tentar sobreviver, para tentar ter ainda o pão de cada dia, né? Mas, voltando à questão da hora-atividade, até 2013, né, até 2014, essas trabalhadoras, esses trabalhadores, né, professoras e professores, não recebiam hora-atividade. Então, eles tinham um enorme trabalho em casa. Quando a gente compara aí com o que tem acontecido agora, o que tem se apontado, né, de trabalhadoras, de professoras e professores que estão tendo que fazer esse tipo de trabalho em casa, há muitas denúncias desse assédio, porque há um trabalho que, né, que a escola, o patrão, porque escolas particulares são empresas, né, eles não consideram. E aí o horário de trabalho é ultrapassado, o trabalho, né, que essas professoras, esses professores têm de fazer, ele é aumentado. Então você tem casos aí, como a Lélica citou, né, de estar recebendo mensagens a todo momento, de ter que disponibilizar o número pessoal, né, usar o telefone pessoal, o que a gente sabe que não é indicado, né, então, não se sabe o que se vai fazer com o seu número pessoal, né, não deveria ser utilizado o nosso número pessoal para o trabalho, né. Você tem casos, e eu sou professora de língua portuguesa, e queria falar de colegas da área de língua portuguesa, que têm relatado que muitas vezes vêm as redações para eles fazerem a correção online, e eles precisam fazer todo um trabalho que seria um trabalho de um TI, de um técnico de informática. Então, essas redações, elas vêm de qualquer modo, e aí gasta-se um tempo, né, para pegar todas essas redações, para salvar em arquivos com nome de alunas, alunos, turma, turno, né, e aí para efetivamente começar o trabalho de correção. Então, aquilo que a gente verifica em outros momentos, que o interesse é cada vez mais precarizar nosso trabalho, que o interesse é cada vez mais fazer uma exploração da nossa mão de obra, e é por isso que eu citei a hora-atividade, que é um trabalho que ainda não é totalmente remunerado, né? Então, a gente vê que a lógica durante a pandemia e durante a EAD na pandemia continua a mesma, é uma lógica de exploração da nossa força de trabalho. Quanto mais a gente for explorado, é melhor para eles, e essa lógica, ela só tem se demonstrado mais intensivamente, né, agora nesse momento, mas são as condições em que a educação é feita no Brasil. Senhoras e senhores espectadores, eis minha última pergunta. Peço para que vocês façam suas perguntas no chat. Vieram vários comentários, inclusive Isis Lima mandou assim, Patrícia, e muitos coraçõezinhos, muitos comentários de que a live está indo bem, que estão gostando, mas até agora nenhuma pergunta. Mas eu já vou pegar também os comentários mais assim, passo a passo, para a gente também saber o que eles estão comentando. Gente, minha última pergunta. Então, nós temos um cenário de pandemia, uma educação sob um forte ataque que nem por pandemia esses capitão do mato dão trégua para a gente tentar sobreviver.
E, por outro lado, assim, a educação ela é um patrimônio da humanidade, assim, da população brasileira. Foram trabalhadores que construíram os prédios, foram trabalhadores que construíram as carteiras, foram trabalhadores, enfim, que produziram os livros. Então, existe um patrimônio público, né, que se constitui esse sistema educacional público. Os laboratórios da universidade, o teatro da universidade, tudo isso é patrimônio público que eles querem a todo custo privatizar, mas nós estamos conseguindo segurar até o momento, né? Quero perguntar para vocês, né, neste momento de crise civilizatória em que todos nós estamos com uma mira na nossa testa, qual é o papel da educação na pandemia? Começar pela Patrícia e depois o Maelson. Aí vamos às perguntas do público. Olha, a educação ela continua importante, né? E aí as estudantes, os jovens e as crianças, elas vão utilizar aí a tecnologia como eles conseguirem, mas não é possível se fazer uma educação achando que as coisas estão normais, que está tudo em normalidade nesse momento, né? Não dá para fechar os olhos e pensar, vamos continuar fazendo educação e tudo está normal, e essa educação é real, né? Nós sabemos aí que existem uma série de fatores, né, de intensificação aí desse momento, né, intensificação do medo, intensificação, né, das emoções. Você tem famílias enlutadas, né, você tem crianças e jovens que estão nessas famílias, você tem estudantes que são trabalhadores também e que estão trabalhando, né, você tem uma série de fatores que não dá para se desconsiderar durante essa pandemia. Então, somente fechar os olhos e pensar, não, vai se aprender, é quase como uma ilusão. Né? Não é possível dizer que está se fazendo educação durante a pandemia, e é por isso que existe aí a reivindicação, né, dos jovens para que o Enem seja, por exemplo, adiado, porque você não tem aí, né, condições para a maioria dos jovens da população brasileira ir fazer esse Enem, e mostra, né, toda a desigualdade. Então, fechar os olhos, você, né, falsear a realidade, né, você ignorar toda essa população, toda essa população pobre que passa por um momento de extrema dificuldade, que passa por um momento de extremo sofrimento, né, é você ignorar e é você querer sugar mais alguma coisa além de tudo aquilo que a população já está sendo sugada. Exatamente, acho que a Patrícia tocou num elemento que a gente tem trazido bastante nos nossos debates, que é o trauma psicossocial e o luto coletivo ao qual todos nós estamos expostos. E as crianças da classe trabalhadora, principalmente, porque são os pais, a gente chora todos os dias quando vê o aumento do número de mortes, batendo esses nefastos recordes. Quem são os filhos dessas pessoas que estão morrendo? São as crianças que vão estar nessas aulas online, em primeiro lugar. E se não são os amigos de uma. A gente começa a perceber que, por mais que a gente não seja afetado diretamente, da gente não ter perdido da nossa própria família pessoas, nós ficamos afetados. Não está normal. A escola não pode ser um chá de normalidade, como muito bem colocou a Patrícia. A gente não pode fingir que nada está acontecendo. Se vivêssemos em uma sociedade emancipada, nós teríamos todas as condições de estar em nossa casa, em segurança, e vivendo, seja o luto por aqueles que inevitavelmente teriam perdido suas vidas, mas num número muito menor do que o que nós temos agora, porque essas perdas de vidas que estão passando agora não é um fato biológico, é um fato humano e social. É um crime, é um genocídio, é uma responsabilidade política de quem não tem assumido o papel de, em primeiro lugar, dar uma mensagem clara de que a população precisa se proteger, precisa ficar em casa e garantir as condições para que essa população não passe fome, não se desestruture e tenha essas condições de permanecer em casa. Esse é o primeiro momento
que é o mais grave pelo qual nós estamos passando, que deslegitima qualquer tentativa de se retomar calendário, seja da educação básica, seja da educação superior, com essa ideia de salvar o calendário acadêmico, com essa ideia de que não pode atrasar as formaturas. Gente, atrasar as formaturas, a pessoa que formar, ela vai trabalhar onde? Porque a gente está no isolamento social, a gente está num contexto de desemprego forte, uma crise econômica que já vinha, e não é uma crise causada apenas pela pandemia da Covid-19, é uma crise estrutural da sociabilidade capitalista, que desde a greve de 2015, a classe trabalhadora formulava que essa crise estava devastando, porque a gente já estava enfrentando as reformas trabalhistas, a partir de 2017, a gente passou a enfrentar a reforma da Previdência, a terceirização. Há uma tendência cada vez mais crescente de empurrar a maioria da população mundial, e sobretudo no Brasil, para a informalidade, para os trabalhos precários, porque a tecnologia, aí falando novamente de tecnologia, ela vai necessitar de um número cada vez menor de gente, de pessoas. Aí a formação tecnológica necessária é para um pequeno grupo. Você tem uma formação a mais complexa possível para os filhos da classe dominante, para aprenderem a ser lideranças da classe dominante, ao herdar uma herança econômica, eles herdam também uma herança social, uma herança cultural, em que precisarão desenvolver as complexas habilidades de lideranças, para liderar os negócios e para liderar os poderes que eles ocupam, seja o judiciário, seja o poder político, seja do executivo, seja o legislativo. Todos esses espaços são dominados por eles e eles são preparados para isso. Não é à toa que você tem as escolas de liderança, essas ONGs, a professora Virginia Fontes analisa isso muito bem, que são os aparelhos de hegemonia da classe dominante. A classe trabalhadora, no número cada vez mais crescente, você precisa o básico de uma formação rasa para que ele meramente desenvolva as habilidades mínimas necessárias para exercer as funções que são precarizadas. É nessa lógica de continuar rodando essa máquina que eles vão, e também para criar a ideia de que estamos voltando à atividade, para eles fazerem essa pressão do retorno da atividade. A função da educação, na perspectiva emancipatória, que a Patrícia muito destacou, é se contrapor a esse processo, é preparar os filhos da classe trabalhadora para mostrar que eles também têm direitos. E quem estava falando dessa dimensão da liderança, lembrando, Florestan Fernandes, é a professora Alair Suzete, que é exatamente essa é a função. Fazer com que os filhos da classe trabalhadora acessem aos bens culturais, aos bens científicos, tecnológicos e estéticos, que não são um privilégio, não deveriam ser e não devem ser acessíveis apenas à classe dominante. Porém, nesse momento, é necessário, em primeiro lugar, preservar as vidas dessas pessoas e de seus familiares, e que a gente possa ter a máxima possibilidade possível de passar esse luto coletivo que nós vivemos de uma forma que não precise criar novos desconfortos. Eu escutei um colega falando que estudar faz bem para a saúde mental. E aí, é uma coisa óbvia, né? Com a suposta ideia de que colocar os estudantes em atividades formativas, aula, sendo cobrado por pesquisa, sendo cobrado por extensão, seria uma forma de mantê-los ocupados numa lógica de produzir a saúde mental e tudo mais. Só que isso, se tratando dessa forma generalista, fetichista, você acaba, no lugar de produzir saúde mental, você pode produzir mais adoecimento mental. É necessário que se reconfigure. Aí eu vou falar da universidade. Nesse momento, a educação superior, a universidade pública, não tem como função fornecer aulas para salvar o ano letivo, o calendário acadêmico. Diante dessa pandemia em que nós estamos, em que o futuro está incerto, se eu formo hoje, eu não sei o que eu vou fazer com esse diploma, muitos estudantes já não sabiam antes, porque o desemprego, a formação do Exército Industrial de Reserva já estava altíssima, e agora mais ainda. Então, a tarefa da universidade é analisar criticamente os problemas que estão se colocando para toda a classe trabalhadora e as formas como a ciência, a tecnologia podem produzir conhecimento para resolver esses problemas e em diversas áreas, seja do âmbito das artes ao âmbito das tecnologias de ponta. E todo conhecimento técnico, científico, nossos laboratórios
garantido as condições de segurança para todo mundo, de respeito às condições estruturais e psicológicas de todo mundo, a Dufmat tem defendido muito isso, colocar a universidade a serviço da população, das necessidades urgentes da população. Isso significa uma universidade comprometida com o seu povo. Eles costumam dizer que a universidade tem que servir os pagadores de impostos. Quem mais paga imposto é a classe trabalhadora. Então, seguindo e reapropriando desse próprio discurso enganoso que eles têm, que na cabeça deles os pagadores de impostos são só a classe média e a classe dominante. Os pagadores de impostos também são os pobres. Nós também precisamos colocar a universidade a serviço das necessidades dessas pessoas. Isso significa repensar o currículo, repensar a concepção de calendário acadêmico. A gente só não repensa a concepção de universidade porque esse sempre foi o papel dela. Só que o desempenho e o exercício desse papel, ele se reconfigura nesse momento. Arrasativo, né, gente? Nem sei o que dizer também. Bom, vamos aos comentários, enfim. A Gerdine saudou a gente lá no começo. Desculpa, a gente só está te saudando agora. Ela disse que excelentes análises de ambos os debatedores, da mediadora. Muito obrigada. O Tiago Barbosa Frazão também nos parabenizou pela discussão. Mônica Silva comenta que, na verdade, estão usando a pandemia para intensificar ainda mais o ataque aos pobres. E eu hei de dizer que eu concordo com isso. Inclusive, isso do Maílson falar que a gente acorda mal. Hoje eu fui fazer uma aula, eu estou fazendo um curso, rapaz, aí o assunto era pesado, eu fiquei na aula chorando, porque era sobre necropolítica, e nós estamos numa necropolítica na cara dura, assim, tá difícil de suportar, né? Exatamente. O Clécio Lino comenta que essa live está maravilhosa, muito obrigada. Já disse da Isis Lima que comentou Patrícia com 3 emotions de coração. O Tiago já foi contemplado, que o Tiago colocou. Vamos a Raquel, que colocou, acho que é a minha aluna. A professora da minha filha fez um desabafo dos desafios em motivar os alunos e pais nas atividades de teletrabalho e da retirada do salário desses profissionais, tendo que continuar o trabalho, com um trabalho tão precarizado. Aí eu vou voltar no comentário da Carol, que eu acho que vira uma pergunta, olha só. Caroline Silva comenta, e agora tem a proposta de flexibilização do ensino da graduação da UFMT via TIC, um EAD piorado, ou porta de entrada para o EAD. Da pergunta dela, desdobraria, do comentário da Carol. Eu acho que a Carol, nossa conhecida, né? Se não for, desculpa aí a intimidade. Será que essa proposta do MEC agora, ela não é assim, como a Mônica comentou, né? Que eles estão aproveitando a pandemia para piorar a vida dos pobres e realizar seus planos maquiavélicos? Será que a gente encaminhar nesse momento do EAD por causa da pandemia não é uma porta aberta para a gente instituir o ensino à distância e destruir a ideia, o sistema de educação presencial? Pergunto eu. E Maria Peraro pergunta, qual seria a posição dos docentes da administração da UFMT a respeito do EAD neste caótico momento? Aí eu acho que é mais para o Maelson. Mas, enfim, como o Maelson acabou, eu vou abrir com a Patrícia para comentar sobre essas 2 perguntinhas que eu deixei, né? Não sei se está claro que eu me enrolei toda aqui, mas, enfim, se não tiver, eu falo de novo. Realmente, é isso, assim. Você tem todo um discurso aí, né, apontando para EAD, numa defesa da EAD, e a gente sabe que esse discurso ele vem sendo construído porque ações foram construídas, né? Está dentro de um projeto que antecede a pandemia e realmente só está se aproveitando do momento da pandemia para intensificar tanto o discurso quanto as ações, né? E aí eu queria lembrar que EAD é um projeto do atual governo federal, que estava lá, né, entre as propostas, né, da chapa do presidente, né, transformar aí a educação, né, 40% do percentual da carga horária do ensino superior e também do ensino médio e da EJA.
Algumas ações já foram tomadas, tanto com a mudança da LDB, que regulamenta, né, a educação básica, a chamada Lei do Novo Ensino Médio já flexibilizou essa carga horária aí, né, para atender aí essa lógica do ensino à distância, né? E aí a gente precisa avaliar. Bom, nós temos então aí um governo que já tinha isso como projeto desde a campanha. Nós não estamos falando depois do momento em que, né, entrou no governo do país. Isso já existia aí, né, como projeto desde a campanha. Isso foi, né, tentado colocar aí no ano passado. Você tem, então, já medidas que mudaram a LDB e que mudaram o ensino médio. Então, nós não estamos falando aqui no vácuo, nós estamos falando de ações que foram tomadas nesse sentido. É interessante observar que assim que começou a pandemia e que se paralisou as aulas e que se falou na EAD como uma alternativa, as empresas do setor educacional, que são as empresas que vendem a EAD e que querem o mercado da educação básica, elas já estavam a postos para atender, né, a demanda, porque esse é um mercado que já é, né, vislumbrado por essas empresas. Elas conseguiram vender para algumas escolas do setor, né, privado, mas o grande filão que eles querem conquistar aí é da educação básica. Eles querem o dinheiro da educação pública, né, porque é mercado, porque, né, é um interesse que está, né, para além de pensar a educação como qualidade. É um discurso, então, e são empresas que já vêm aí se organizando há muito tempo. Então, não é o vácuo, né, o que a gente coloca não está no vácuo, são ações que foram tomadas antes, é um projeto, e sim, a pandemia, né, o uso da pandemia pelos governantes, e o uso da pandemia, né, por essas empresas, é para se apontar depois, né, do pós-pandemia, sim, a direção que eles querem tomar é essa. E aí os nossos enfrentamentos é na defesa dessa escola, né, como contrapartida aí a essa precarização, a essa mercantilização da educação, é defender a escola como um espaço, né, de aprendizagem, um espaço que não pode ser substituído, porque a escola é lugar de cultura, é lugar de lazer para as comunidades pobres, né, para os muitos bairros, é o único lugar onde a criançada e a juventude vai jogar futebol no final de semana, é o único lugar onde se realiza festas para a comunidade, né, enfim, é defender esse espaço que não pode ser substituído, mas a tendência, a intenção, se é um projeto, o projeto é esse mesmo. Exatamente, a Patrícia toca sempre nesses elementos que são os fundamentais para a gente compreender a questão que está colocada, até para sair de uma mera discussão instrumental, digamos assim, que fica, é bom, não é, para mediar, não é, que alguns tentam reduzir a uma mera dimensão didático-pedagógica instrumentalizada, quando, na verdade, é preciso trazer esses elementos sociais que a Patrícia destacou. Indo nesse sentido dela, você vê que o projeto neoliberal ele já estava em curso há algum tempo, né? As greves dos professores, seja da educação básica, seja da educação superior, já eram contra esse avanço desse projeto neoliberal, que tem alguns elementos. O primeiro não é o esvaziamento do Estado, como muitos tentam dizer. Essa ideia de Estado mínimo é uma farsa. O que você tem é uma reconfiguração das funções do Estado. Você tem um aprofundamento da função autoritária do Estado, da função de opressão, de coerção. Não é à toa que a gente está num Estado militarizado cada vez mais fortemente. Então, a dimensão repressiva, as polícias e os exércitos vão se aparelhando cada vez mais com tecnologia, veja só ela aí, para reprimir as manifestações de ruas com uso de drone, com uso de gás e bombas altamente desenvolvidas especificamente para isso. Agora, serviço público, saúde, educação, saneamento básico,
todos aqueles serviços, esses que envolvem um necessário investimento público do dinheiro, da riqueza produzida pelos trabalhadores, para que seja redistribuída de uma forma para o benefício de todos, mesmo e veja que eu nem estou propondo uma perspectiva revolucionária, estou dizendo que essa riqueza que a classe trabalhadora produz, que é apropriada pelo Estado, deveria, e nem é uma perspectiva revolucionária, e nem acho que essa deve ser a nossa pauta principal, mas emergencialmente ela deveria, quem acredita na democracia burguesa, ela deveria atingir as necessidades de quem efetivamente produz, mas isso está só no papel. Na prática, então, isso é transformado em mercadoria. Nos Estados Unidos é pelo voucher, né? As empresas privadas, o governo compra vouchers e a população usa, é uma dimensão extremamente precarizada, seja para os docentes, seja para a população que usa esses serviços. Você torna a saúde uma mercadoria, e uma mercadoria que fica na mão não é da escola, da família de classe média que compra uma escola, é das grandes corporações multinacionais, porque a gente está na era dos monopólios. Você está falando de Croton, você está falando dos grandes tubarões que vão comendo os peixes pequenos, você tem a fachada daqui da Unic, mas quem manda não é mais Unic, é o grupo Croton. Você tem, veja só, ainda usando a metáfora da distribuição de renda na democracia burguesa, como ela se reconfigura com o neoliberalismo. O dinheiro de salário dos professores, que deveria ser concurso público para todos, né? Mas você tem injustamente ainda os contratos precários, mas esse dinheiro, ele sustenta a família desses professores, que agora estão sendo empurrados para a fome, é importante denunciar isso, Mauro Mendes não está pagando, como a Patrícia já falou, vamos dar destaque para isso, está empurrando os professores a passarem necessidade. Esse dinheiro, sendo pago aos professores, vão movimentar as cadeias de consumo, esse dinheiro se distribui mas por mais pessoas, digamos assim. Na lógica do monopólio, esse dinheiro vai para essas grandes empresas que detêm os pacotes tecnológicos, contratam um grupo de profissionais de produção de conteúdo e de gestão desses processos, mas não é a mesma quantidade de trabalhadores e não ganham o mesmo salário que os professores ganham. Então, esse recurso que seria distribuído em um conjunto de professores, ele é concentrado nesse monopólio. Então, o governo diz que está economizando, mas, na verdade, ele está transferindo o dinheiro do fundo público que deveria ser destinado para garantir esses trabalhadores e a qualidade do ensino para essas empresas multinacionais. Essa dimensão, então, da captura do fundo público, que a Patrícia já falou, que é sequestrado para a iniciativa privada, essas grandes corporações. E você também tem a flexibilização dos direitos trabalhistas. Aí tem a lógica do empreendedorismo e a lógica do individualismo enquanto um processo de subjetivação. Você vai aderindo, você vai vendo funcionalidade, você acha que é o mais racional a fazer, você acha que é o que funciona. Eles vendem com um enfeite tão bonito que você é convencido de que essa perspectiva é a melhor. Mas o que você tem como consequência é o esgarçamento de uma ideia de coletivo, é o esgarçamento de uma ideia de construir a vida social em conjunto. O empreendedor, ele é um competidor com os outros. Uma educação empreendedora na educação básica e na universidade, ele está preparando os nossos estudantes para essa lógica em que não tem sombra para todos nesse sol escaldante do capital, da opressão capitalista, e você que lute. Veja que a própria bandeira nossa da luta coletiva ela é apropriada, porque, como bem destacou a Lélica, é um você que lute. Lute com quem? Comigo e com os outros. É você sozinho, é você largado. Então, isso produz um processo de desfiliação, um processo de desimplicação dos indivíduos uns com os outros. É aí que você começa a entender, não dá para eu aprofundar agora, você começa a entender o contexto social que produz o suicídio, que produz a depressão, que é a ruptura dos laços de solidariedade que nos protege, inclusive mentalmente, que nos ajuda a recorrer uns aos outros no momento em que, nesse momento agora, sobretudo, em que mais a gente precisa. Então, esse discurso bonito de flexibilizar, você que escolhe, ninguém é obrigado a fazer nada, era o mesmo discurso da reforma trabalhista. Era o mesmo discurso que impôs à classe trabalhadora uma série de perda de direitos. E o trabalhador achava que era legal poder escolher se ele ia receber o 13º ou se ele diluiria isso
ao longo do seu salário. O trabalhador achou legal que ele ia poder escolher negociar com o patrão sem que precisasse ter o sindicato interferindo nesse processo. Qual que foi a consequência? Esse legal custou caro, porque o trabalhador perdeu uma série de instrumentos que lhe permitiram ter gestão sobre o seu processo de trabalho. Isso pode custar caro aos estudantes da UFMT e aos professores da UFMT, em que essa ideia da flexibilização está atrelada, como já bem observou e eu só concordo, é uma porta de entrada para a EAD, e aí leiam o artigo do professor Domingos Godoy Filho, porque eu posso pôr no link depois, ele é muito interessante para denunciar isso, o quanto você tem, aos poucos, esse projeto entrando no currículo da educação básica e da universidade, que tem como consequência essa lógica da liberdade de escolha, cada um faz seu tempo, é a mesma lógica da estruturação produtiva que você destacou e que tem como consequência última a precarização das nossas condições de ensino, de estudo, de trabalho e já uma preparação subjetiva para esse antigo normal, reconfigurado, vestido de novo, mas que é essa máquina de moer gente das relações de exploração capitalistas. Assim, não é a gente que tirou da nossa cabeça. Acho que o coronavírus e as posições das elites e dos empresários têm mostrado um pouco que a gente não eram os doidos comunistas que estavam viajando em um discurso ultrapassado. Ele é muito atual, as denúncias que a gente tem feito, elas só se expressam, a gente nem precisa ler o Capital Mais para entender o que é esse tipo de exploração. Gente, essa live eu acho que foi realmente, assim, uma liveona, foi muito bom. Não temos mais perguntas do público, já deu 1h30 de live, então eu vou agradecer muitíssimo a participação dos dois colegas, assim, com muito orgulho que a gente vê o nível da educação brasileira, né? Nós somos foda, desculpa, gente, nós somos muito bons mesmo, assim, foi muito bom o debate. E antes de quero convidar os ouvintes que suportaram-nos até agora, ficar até o fim. Vou passar a palavra para eles fazerem as considerações finais, e ao fim nós vamos terminar. Cada live a gente vai aprendendo um pouquinho. E nessa a gente aprendeu a pôr vídeo. Então nós vamos fechar a live com um belíssimo slam sobre educação. E lembrando vocês que sexta-feira agora nós vamos ter uma live imperdível. Estou buscando que roupa eu vou usar sem poder sair de casa comprar roupa nova para fazer uma live entrevistando Sônia Guajajara. Então, compareçam, venham curtir conosco essa live da sexta-feira, compartilhe com seus amigos. E vou passar então a palavra para as considerações finais. Se ficou algum assunto que a gente não conseguiu abordar, como, por exemplo, nós não batemos na nossa grande inimiga emenda constitucional 95 até o momento, se quiserem. Enfim, e o que mais vocês acharem que deve considerar aí, por fim, uns 5 minutinhos para cada um, fazer considerações finais e depois fazer a despedida aí ao público. Passo primeiro, foi o Mérison que acabou de falar, né? Então, Mérison primeiro e depois a Patrícia. Bem, só respondendo rapidamente a pergunta da Maria Peraro, acho que talvez seja a professora Maria Denise, se for um beijo, se não for um beijo, de qualquer forma. A posição da UFMT, ela tem tentado dizer que não está propondo EAD, está propondo uma flexibilização curricular extraordinária, temporária, nesse momento de pandemia. A leitura crítica que nós fazemos é de que isso pode ser, na verdade, um primeiro passo, uma porta de entrada para aprofundar a lógica da EAD, que eu não estou dizendo que esse é o projeto da reitoria, mas esse é o projeto do MEC. Então, a gente precisa minimamente olhar isso para não ajudar o MEC a implementar um projeto que nós não queremos. Eu quero acreditar, eu acredito, analisando as exposições, o esforço com que os gestores da UFMT têm dedicado para defender, para apresentar essa proposta, são pessoas que eu conheço, muitos deles, que há uma boa vontade em mostrar que a universidade faça alguma coisa. E o que a gente tem chamado a atenção é que nós realmente achamos que a universidade tem que fazer, já está fazendo, pode fazer muito mais, mas que esse não é o caminho. A flexibilização curricular, pelos princípios que já colocamos aqui, não é o caminho para a UFMT. Os professores têm uma proposta alternativa, a diretoria da Dufmat já publicou uma nota sobre isso, e o que a gente tem escutado dos colegas é a mesma coisa, e vendo as decisões de outras universidades, outras seções sindicais, é sempre nessa perspectiva. A universidade tem que assumir um papel que eu já coloquei na discussão. Como a Lélica falou, a gente esqueceu de citar a emenda constitucional 95. De fato, ela é um grande um caso de sucesso da lógica neoliberal. É uma perda para nós, mas o sucesso da estratégia neoliberal de retirar o dinheiro do fundo público, você sucateia
o SUS, você sucateia a educação básica, você sucateia as universidades, porque você retira dinheiro usando o impedimento constitucional que impede o governo de usar o dinheiro que existe para investir nesses serviços essenciais, e esse dinheiro ou vai para o pagamento da dívida pública, que é, na verdade, a garantia do lucro da especulação do capital financeiro, ou vai dentro dessa lógica de transferir o dinheiro pela via da comoditização, da terceirização, das organizações sociais, ditas sem fins lucrativos, mas que atendem a muitos fins lucrativos, né? Então, eu gostaria de agradecer, foi um prazer dividir esse espaço de debate com a Patrícia, eu aprendi muito com o que ela trouxe também. Obrigado pelos comentários das pessoas, professora Gerdine, Luiz Felipe, Clécia, Carolina, Isis, o Tiago Frazão, companheiro de luta, Raquel Braga, a Maria Peraro, todo mundo que comentou e que interagiu aqui com a gente, muito obrigado, um beijo para vocês, e a gente se encontra nas lutas virtuais e nas lutas reais. Não vejo a hora de abraçar vocês, e um abraço para todo mundo. Bom, muito obrigada pelo espaço, gente. Obrigada, Maelison. Maravilhoso, foi muito bom estar aqui no debate contigo. Pegando o gancho aí, né, da emenda constitucional, que a Lélica lembrou muito bem, que a gente não pode nunca esquecer, realmente é uma emenda que vem aí para precarizar ainda mais a educação, a saúde, né, os bens que o povo tem, né, o dinheiro do povo tem que voltar para o povo, e o modo como hoje, né, se dá, uma das vias é a educação pública, é a saúde, né, não existe uma educação de qualidade sem investimento, não dá para se fazer educação de qualidade sem investimento, e é por isso que a educação está precarizada, assim como a nossa saúde também. Então, você teve aí anos e anos de precarização da educação, anos e anos, governos e governos, entra governo, sai governo, e o real investimento necessário para a educação, ele nunca atinge o que realmente precisa, né? Você tem aí agora governos que têm projetos, sim, né, precarizar ainda mais, e a emenda constitucional 95 vem aí para atender essa lógica de precarização da educação, porque são governos que enxergam a educação como mercadoria, sim, numa lógica empresarial. Se você pega os programas do governo federal, né, desde lá da campanha eleitoral, se você pega os discursos desse governo, se você pega as ações desse governo, todos caminham no mesmo sentido, né, de entrega daquilo que é bem público para empresários, para o setor, né, empresarial, e a gente sabe que educação nunca pode caminhar nessa lógica, porque transformar a educação em mercadoria é retirar todo o papel que a educação tem, todo o papel que a educação tem para a formação do povo brasileiro, para a formação do povo pobre, o papel social que a escola tem é retirado, né? Não só o governo federal tem essa lógica, a gente vê aí o governo do Mauro Mendes, que substituiu os demais governos também, e que continua na construção dessa lógica empresarial de ver educação. Por isso que toda vez que o Mauro Mendes ele fala de educação em Mato Grosso, ele quer estabelecer os termos empresariais para se discutir educação, ele coloca em termos de educação sendo gasto, e aí se retira, né, tudo aquilo que a educação representa, porque é dinheiro do povo, é dinheiro que foi retirado do povo, e é um dinheiro que tem que voltar para o povo, né, então, além de retirar o papel social que a educação tem, a importância, ao tentar transformar a educação em mercadoria, ao tentar pautar a educação na lógica empresarial, além disso, é você retirar o dinheiro do povo, sim, né, porque para o povo não é gasto, para o povo é investimento, né, dada a importância que a educação tem. Então, nós temos aí governantes e governos que se sucedem, né, e que estão aí agora, né, colocando claramente como é que eles veem
a educação, como é que eles veem a saúde, que é gasto, que é na lógica empresarial, que é para ser precarizada e depois para ser entregue para a iniciativa privada. Isso é um projeto, e nós temos o desafio aí de estar no enfrentamento, de defender o que é nosso, nós somos povo, nós precisamos defender o uso do nosso dinheiro, nós precisamos defender educação para o povo. Então, temos aí enormes desafios, e a gente vai continuar aí, todos nós, cada um, né, nas suas fileiras, cada um aí no seu local de inserção, mas a gente vai continuar aí na luta, na resistência, e a gente precisa contar aí com todo mundo, né? Então, obrigada por cada um que ficou até agora, cada um que deu sua participação aqui, né? E é isso. Nós precisamos continuar o enfrentamento aí, porque os desafios são imensos. Tá sem áudio, Lélica. Muito obrigada aos participantes mais uma vez. E agora eu vou pedir para o Cérvulo, então, botar aí para nós o slam que nós selecionamos para encerrar o debate de hoje. Pode ser que tenha uns problemas técnicos, porque é a primeira vez que nós vamos fazer, mas vai rolar. Acho que só sobrou eu, não ficou o vídeo. Cérvulo, conseguimos botar o vídeo ou encerramos a live? Cérvulo? Opa, chat. Só um minuto, vixe, gente. Então, vamos aproveitar esse minuto para dizer que sigam as redes sociais da Dufimate, Instagram, Facebook, ouçam os nossos podcasts, compartilhem o link da live de hoje, se você gostou, e solta o som DJ se já estiver pronto, e semana que vem, sexta-feira, adeus, professora, a competição nesse país destoa, o meu ego me joga no mar, faz tempestade, do que era uma garoa, mas sei lá, eu penso nessas voltas de slam, os poetas que hoje é ídolo, chão piso. Bom demais, mano. Pra de volta do compromisso. Pra você, mano. Citando, salve poeta Caia, pode crer que vamos. Lembrar do que é preciso. Lembrar. É o acesso à criança, que a educação não tá acessando. E a estrago é estranho. E a criança não acessa o mercado. É igual, é sem tamanho eu. Tô achando que é parte de um plano. Eu tô achando que é parte de um plano. Então, adeus, professor. Adeus, professora. Levanta a mão aí. Que uma prova de vestibular traz alguma coisa boa. Frente. Traiçoeira e devastadora. É mais uma barreira, é a vida inteira. É duradoura, mas que porra! Deixa a criança estudar! Deixa a criança estudar! Deixa a criança estudar, fazendo o céu, o infinito, que ela criança vai acessar por onde? Se eles plantam a fome, diz pra mim, no fim, quem é que come? E no fim, quem é que come? Então, adeus, professor! Adeus, professor! Põe fogo nessa merda toda, quebra tudo, revia o corpo, é a bancada da bala, é evangélica, é ruralista, é o inimigo que não tem rosto, é a consideração de muito nas mãos de pouco, é o mega empresário que não paga imposto, é o filho dele que estuda, teve tudo e mais um pouco. A relação é nefasta, aí se liga. Quem
queima dinheiro, se prepara melhor. Quem se prepara melhor, estuda na de graça, que é a melhor, são poucas vagas, é tudo ou nada, é geográfico. Vê onde eles distribuem livro, vê onde eles distribuem água. Ele sabe. E fala de tudo, super especializado. É todo conhecimento que te passa de forma fragmentada. É uma média de prova. Você estuda. Pra nada. Porque você estuda num ano e num dia você joga tudo na privada. Porque passa pela intenção. Mas se ela não for boa, irmão, não vai de nada. É um sonho. É sem nota. É a criança se sentindo representada, representando, tendo acesso em tudo. E eu, homem branco privilegiado, acessando. Deus, professor, gratidão. No esforço é sem tamanho. Adeus, professora. A gente segue sonhando. Segue gritando poesia, porque a gente transforma, se transformando. Porque a gente transforma, se transformando. Porque a gente transforma, se transformando. Não é à toa. É na boa. Quem é do mar não enjoa. Não enjoa. Chuva fininha é garoa. É garoa. Adeus, professor. Adeus, professora. Gratidão.